breve revisão do que a gente viu para poder continuar esse conteúdo, certo? E é importante que vocês leiam um livro-texto em casa para poder tirar suas dúvidas. Então, nós vimos que uma proteína ela é formada por um ou mais polipeptídeos. O que são esses polipeptídeos? É uma cadeia linear de aminoácidos, ou seja, aqui nós temos um aminoácido e um polipeptídeo vai ser mais de um desse ligado, certo? E a união de vários desses vai formar a proteína, tá? Então, se aqui a gente tem um aminoácido, se tivesse essa fórmula aqui, mais aqui na frente outra dessa, essa ia se ligar com essa, que já ia se ligar com outra, e essa união ia ia formar a proteína. Então, é importante a gente lembrar que o aminoácido ele vai ter um grupo radical. O que é esse grupo radical? Ele é essa letra aqui que representa a única variável dessa fórmula, ou seja, cada proteína vai ter um tipo, algo diferente nessa região. Por isso que essa letra ela é variável, ela vai mudar, certo? Então, nós dizemos que nós podemos ter proteínas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. A gente pode observar que cada uma dessas vai ter um formato diferente. Na primária, ela vai ter uma estrutura linear. Na estrutura secundária, ela já vai ter mais um formato de hélice ou então um pouco com pregas. E na terciária, ela já vai ter mais esse formato enovelado e na quaternária ainda mais, certo? Então, na primária, o que vai acontecer nessa estrutura? Ela vai ser determinada por um número, um tipo e uma sequência de aminoácidos. Então, tudo isso aqui, número, sequência e tipo de aminoácidos, vai fazer com que ela tenha esse formato linear. A secundária vai ser de acordo com as ligações de hidrogênio que vai acontecer em alguns aminoácidos. Então, dependendo do tipo de ligação de hidrogênio que vai acontecer entre aminoácidos, ela vai adquirir esse formato aqui, certo? Terciária, o que deixa ela nesse formato? Em certas regiões dessa proteína, ela vai ter tipos de atrações e repulsões diferentes, dando a ela esse formato. E na quaternária, vai ser formada por mais de uma cadeia peptídica, ou seja, vão ser vários aminoácidos unidos, várias proteínas unidas, dando esse formato mais enovelado. Então, ela se torna até uma proteína mais complexa, para poder, por exemplo, se ela está em uma determinada temperatura, ela pode perder a sua forma, mas não tão fácil como essa aqui. Essa perde a sua forma mais facilmente, certo? Então, vocês podem perguntar, como é determinada essa sequência desses aminoácidos, né, para formar essa proteína? Então, essa sequência ela é determinada geneticamente, certo? Então, quem é responsável por isso são os genes que começam a formar a sequência da proteína que é necessária, que o nosso organismo está precisando. Então, elas vão ter diversas funções. Ela vai ter função estrutural, função de defesa, função catalisadora. E o que quer dizer isso? Por exemplo, estrutural vai ser responsável na formação de proteínas, por exemplo, queratina, colágeno, que dão a estrutura em certas regiões, certo? Defesa, nós temos como exemplo os anticorpos, que são células de defesa que o nosso sistema imune produz para combater micro-organismos que entram no nosso organismo. E catalisadora, nós vamos ter as enzimas. O que elas fazem? Elas aceleram a reação, certo? Elas facilitam que aconteça determinadas reações químicas que acontecem no nosso organismo.